Agora, muitas manifestações de autoridades, políticos, lideranças a respeito dessa decisão dos Estados Unidos de sancionarem o ministro Moraes. E aí Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, fez há pouco um tweet, uma postagem na rede social X, em que ele diz o seguinte: a democracia brasileira é sustentada por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que devem atuar com independência e harmonia, como estabelece a Constituição. Como um país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Isso vale para todos os parlamentares, membros do Executivo e ministros dos tribunais superiores. Reafirmo que a Câmara dos Deputados será sempre um espaço de diálogo e equilíbrio na defesa da institucionalidade e do Brasil, sobretudo em tempos desafiadores. Está aí a manifestação de Hugo Mota, refletindo sobre essa decisão dos Estados Unidos. Você, Beraldo, você acha que há necessidade das lideranças se manifestarem sobre tudo? É papel do presidente da Câmara dos Deputados trazer esse tipo de reflexão, enfim, e para além da decisão dos Estados Unidos em relação ao ministro Moraes? Queria que você fizesse o comentário combo. Pois é, Caneta, esse é um assunto tão extenso que eu vou dividir aqui o comentário para não me alongar demais. Mas, inicialmente, eu queria dizer que, sim, autoridades precisam se manifestar sobre coisas relevantes que acontecem no país ou que acontecem em relação ao país. Nesse caso, o presidente da Câmara dos Deputados tem que dizer ao público o que ele pensa, o que ele acha, como ele vai se comportar. Afinal de contas, ele preside uma casa legislativa que é parte da nossa estrutura de poder. Pois bem, é importante que a gente entenda, na esteira do que disse o Dávila, como é que o ministro Alexandre de Moraes se enquadrou, os exemplos que a gente pode dar para justificar este enquadramento da sua atuação à margem dos direitos humanos. Então, acho que vale a gente lembrar de alguns casos aqui. Talvez o primeiro caso que a gente possa lembrar é em relação à graça concedida por Jair Bolsonaro, ainda presidente da República, ao deputado Daniel Silveira. E aqui vamos afastar qualquer opinião que se possa ter a favor ou contra de Jair Bolsonaro ou de Daniel Silveira. Vamos simplesmente analisar o que é a graça. A graça é algo que está previsto na Constituição, que o presidente da República pode conceder a alguém específico. É o único instrumento que ele tem para beneficiar um indivíduo. Pois bem, vai para o Supremo, depois dessa decisão de conceder a graça a Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, defende uma tese maluca de que o exercício do poder público não pode se dar de forma pessoal. E, com base nessa invencionice, eles cancelam a graça presidencial. Pois bem, a graça, segundo a Constituição, ela é pessoal, é da natureza da graça ser pessoal. Então não há que se dizer que é preciso, nestes casos, ter isenção do presidente para conceder a graça. Então, esse é um caso específico importante. Segundo caso importante, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós comentamos isso aqui diversas vezes, julgando uma ação contra uma empresa, que era a rede social X, que é uma empresa controlada por norte-americanos, é uma empresa sediada nos Estados Unidos, ele determina o bloqueio das contas de uma outra empresa também americana que não tem absolutamente nada a ver com o processo e nem com a atividade fim da plataforma X. É um outro negócio. Mas ela tem as suas contas bloqueadas. Isso, obviamente, é um atropelo de qualquer regramento jurídico de um país que quer se pretender democrático. E, por fim, destaco aqui o terceiro exemplo, Caniato, que foi o que aconteceu com a família acusada pelo próprio ministro de tê-lo ofendido e agredido no aeroporto de Roma, em outro país, não estava no Brasil.
a sua autoridade não chega a outro país. Ele é uma autoridade no Brasil. Entretanto, ao pousar no Brasil, no voo vindo da Itália, esta família foi detida pela Polícia Federal, teve busca e apreensão. A sua vida virou um inferno simplesmente porque eles ousaram expressar a sua opinião em relação a alguém que sequer estava no Brasil, mas chegou ao Brasil e tratou deste caso como se no Brasil ele tivesse acontecido, demonstrando de forma ampla e inequívoca que ele estava abusando do seu poder. Tanto é que no final da investigação da polícia, a família não teve qualquer tipo de processo de denúncia, enfim, não teve consequências legais porque a investigação revelou que eles não fizeram nada demais. Pois bem, esses são 3 exemplos para demonstrar as atitudes que são inaceitáveis e que o mundo inteiro está vendo, Canhado. Pois é, a imposição de sanções contra o ministro Moraes e, naturalmente, no comunicado e as informações que foram compartilhadas pela imprensa americana e brasileira indicam que todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estariam bloqueados, assim como alguma empresa que esteja ligada a ele, além de contas bancárias. E aí as apurações mais recentes indicam que o ministro não tem contas nos Estados Unidos, nem empresa, nem bens, e o visto dele para conseguir entrar em território norte-americano está vencido há 2 anos. Mas há questões importantes para nós tratarmos, né, Koba, em relação a algumas restrições, porque essa lei Magnitsky, ela é tratada como se fosse a morte financeira da pessoa nas relações internacionais, principalmente, né? Possivelmente o ministro conseguirá se utilizar de meios de pagamento dentro do território nacional, mas se utilizar de meios de pagamento, cartões de crédito com bandeira das administradoras norte-americanas, né, as mais conhecidas, Visa e American, são justamente empresas norte-americanas administradas em território americano. O que é preciso considerar em relação à imposição dessas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? Qual é a extensão dessa punição, Koba? Olha, Canhato, vamos lá. As consequências diretas da aplicação dessa sanção, de fato, talvez não causem tanto efeito assim no dia a dia do ministro, já que ele não tem os bens nos Estados Unidos, não tem nem o visto válido neste momento, né? Não tem aí nenhum tipo de bem a ser bloqueado, imóvel, enfim, etc., no território americano. Mas as consequências indiretas, essas afetam indispensavelmente o ministro, inegociavelmente afetarão o ministro. Você já citou o exemplo aí dos cartões de crédito, mas não é só usar um cartão de crédito no território brasileiro de bandeira americana, como Visa, Mastercard, American, entre tantas outras. É usar um voo aqui doméstico de alguma empresa aérea que também faça voos aos Estados Unidos. Eventualmente elas podem evitar transportar o ministro. Fazer movimentações com bancos nacionais do território brasileiro que tenham também operações financeiras e bancárias com os Estados Unidos também pode se tornar um problema para o ministro. Inclusive os bancos estatais, né? Inclusive Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são os bancos que os servidores públicos, né, geralmente recebem, enfim, há uma série de dificuldades indiretas, reflexas, de tabela, que vão afetar o ministro Alexandre de Moraes, sim. Então, isso vai chegar nele de alguma maneira como algo que ele fazia no cotidiano, que eventualmente vai ter que deixar de fazer. E chama atenção, né? É um ministro de uma democracia, é um ministro, pelo menos do Estado, que deveria ser democrático na sua inteireza, que é o Estado brasileiro, e que agora se junta a tantos outros nomes que, se você for pesquisar quem mais foi sancionado pela lei Magnitsky, você vai encontrar uma série de ditadores, uma série de autoridades vinculadas a estados autoritários. E agora está lá o nome do ministro Alexandre de Moraes ao lado desses nomes todos. De qualquer forma, já não é um bom exemplo aqui para o Estado brasileiro. E aí o Beraldo trouxe alguns exemplos aqui do que pode ter levado o governo americano a ter tomado essa decisão, e eu traria alguns outros muito rapidamente, Caniato, porque na essência a lei Magnitsky ela visa proteger direitos humanos e também combate à corrupção, né? São os 2 grandes motes ali
de fundamentação da aplicação da lei. E em se tratando de direitos humanos, pela atuação do ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho como não me recordar de algumas questões que são evidentemente afrontas a direitos humanos e que aconteceram aqui no Brasil. Quando nós tivemos os atos do 8 de janeiro, que são atos desprezíveis, atos que devem ser sim repudiados, que não devem se repetir nunca na história, que devem ser sempre lembrados como que não se deve acontecer, na sequência, nós tivemos prisões de centenas, passando dos 1.000 presos, logo ali de imediato, homens e mulheres juntos. Isso, segundo tratados internacionais, é afronta a direitos humanos. Mais do que isso, idosos com crianças presos, junto com aquelas pessoas todas. Tinha pessoas que estavam acompanhadas de seus filhos e filhas e estavam todos presos. Isso é afronta a direitos humanos. Mais do que isso, a gente teve pessoas que ficaram presas por dias nessas condições, esperando uma audiência de custódia. Tão criticada a audiência de custódia que eu aqui, excepcionalmente, diante de todos os colegas, defendo, que deve acontecer no prazo de 24 horas, segundo a lei, sob pena de se tornar uma prisão ilegal. Só que não valeu para os presos do 8 de janeiro, porque eles esperaram por dias para ter uma audiência de custódia. E quando tiveram audiência de custódia, tiveram essas prisões em flagrante convertidas em prisão preventiva. Inclusive, quando a gente vê o enunciado da imposição da sanção, eles falam de prisões preventivas em desacordo com a legislação, né? Essas são várias, porque se a pessoa ela tem residência fixa, ela tem uma atividade ilícita, ela não tem nenhum tipo de antecedente, ela já foi proibida de estar acampando, de estar manifestando, ela tem que responder em liberdade, é a regra, sob pena de violação a requisitos da prisão preventiva e, portanto, aos direitos humanos, sem citar as peculiaridades de cada uma dessas pessoas, hein? Temos mães presas até hoje, mães de crianças menores. Nós tivemos um caso que chama muito a atenção de uma pessoa com comorbidades, doença, problemas médicos, não sei exatamente no detalhe de que natureza, mas problemas médicos com atestado médico de que deveria ter um cuidado maior, pedindo prisão domiciliar, com parecer do Ministério Público, hein? O acusador, o PGR, concordando com a prisão domiciliar, e isso numa fila de decisões, engavetados sem decisão nenhuma do ministro, e a pessoa morreu na cadeia. E aí? Será que é um absurdo dizer que isso pode ser considerado uma violação a direitos humanos? Não é. É questionável. Você pode defender ou criticar, gostar ou não gostar, mas isso é inadvertidamente uma possibilidade de ser, sim, considerado uma violação a direitos humanos. Ou seja, há margem de interpretação nesse sentido, e a gente está citando só alguns poucos exemplos, hein? Lembrando que o ministro é relator de quase tudo no STF, em especial o maior absurdo de todos, o inquérito permanente. Em democracias não existe inquérito permanente, estado permanente de investigação, principalmente de opositores do governo. Isso aí é sinal de abuso em qualquer democracia do mundo. Então, a gente tem uma série de argumentos que poderiam fundamentar a decisão tal como ela aconteceu. Pois é, inclusive o ministro-chefe da AGU, advogado-geral da União, Jorge Messias, repudiou a decisão dos Estados Unidos na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Moraes e disse que a AGU vai tomar medidas em relação a essa decisão do governo norte-americano. E aí, o presidente da República convocou o ministro da AGU uma reunião de emergência justamente para tratar dessa questão. Agora, Dávila, queria uma reflexão sobre os próximos capítulos, né? A aplicação dessa lei Magnitsky deve esgarçar ainda mais as relações entre Brasil e Estados Unidos, que a gente pode esperar? Com certeza vai esgarçar mais, principalmente porque teremos em breve o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E a condenação de Bolsonaro, a eventual condenação do presidente Bolsonaro, vai causar mais um alerta. Aliás, hoje já teve um aviso prévio do próprio ministro das Relações Exteriores, do secretário de Estado norte-americana, dizendo que esse é apenas o começo, que essa lei pode vir a ser aplicada a demais juízes, ou seja, já é um aviso de que, se continuar nessa toada, outros sofrerão a mesma pena de Alexandre de Moraes. Então, sim, isso vai esgarçar as relações entre Brasil e Estados Unidos por um bom tempo. E ainda mais quando parte de um aviso prévio do secretário de Estado norte-americano. Agora,
o Kobo acabou de dar uma lista aí de várias decisões que violam completamente direitos individuais, né? E é muito grave. E isso pode ser, sim, enquadrado em violações de direitos humanos. Então, não é uma decisão descabida, política, é uma decisão observando o que vem ocorrendo na justiça brasileira com uma assustadora frequência e regularidade nos últimos 6 anos. E outra coisa importante dessa decisão é que escancara esse problema que vem ocorrendo no Brasil para o mundo inteiro. Porque uma coisa que chama a atenção é a covardia da sociedade brasileira, que se calou, a maior parte da sociedade se calou perante a esses abusos durante tanto tempo. Umas por medo, outras por interesses particulares, outras por comodismo, mas o fato é que a ausência de reação cívica contra esses abusos também demonstram uma deplorável falta de vontade de lutar pela democracia, pela Constituição e pelas liberdades individuais.